Olá, corredor! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Diego Nabono, eu sou profissional de educação física e sou treinador de corrida. E vou trazer um tema hoje muito interessante. Muitas pessoas me perguntam, Diego, existe alguma base, existe algum tripé para uma corrida saudável? E é isso que eu vou apresentar para vocês, o tripé de uma corrida mais saudável, para que você consiga correr por mais tempo, para que você consiga ter uma vida longa nesse esporte que você tanto ama. Então, se você já gostou desse tema, vem aqui, se inscreva no meu canal, acione aqui o sininho para que você receba os novos vídeos e não esqueça, deixe um joinha para eu saber que você está gostando desse conteúdo. E vamos lá, me acompanhe aí até o final. Então vamos nessa, corredor. Muitas pessoas têm me perguntado, Diego, existe sim um tripé, uma base, né, para que eu consiga ter uma corrida mais saudável, uma corrida mais fluida, para que eu possa correr a minha vida toda, sem se preocupar com as lesões, com as dores, para que eu possa ir evoluindo, né, na minha performance. E existe sim. Falando de uma corrida saudável, eu gosto de fazer sempre uma correlação da saúde, né? A saúde, a gente tem um tripé. O que é a saúde? A saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então a gente tem um tripé da saúde para que a gente possa conviver bem com as pessoas, que a gente possa conviver bem com nós mesmos. E a gente vai trazer isso para a corrida. Quando eu falo de uma corrida mais saudável, eu também crio um tripé, uma base com 3 pilares para que a nossa corrida seja mais sustentável. E o primeiro pilar que eu quero trazer para vocês, né, de uma corrida saudável, seria você dominar um controle que é do volume e intensidade. Então, dentro do treinamento desportivo, né, que é o que rege todas as prescrições de exercícios, né, pelo mundo, o treinamento desportivo, ele coloca um princípio que chama princípio da interdependência, volume e intensidade. Caramba, Diego, que palavra difícil! Interdependência, volume e intensidade. Então, o que seria isso? Isso significa que elas estão interligadas. Então, o volume ele está interligado com a intensidade. E eles estão muito próximos também de um princípio chamado da sobrecarga. Mas o que eu quero frisar agora é o volume e intensidade. Para que a gente entenda um pouquinho melhor isso, o volume ele seria relacionado à quantidade. Ele seria o quantitativo da sua corrida. Então, quantas vezes na semana você corre é o volume do seu treinamento. A distância que você percorre é o volume do seu treinamento. O tempo que você vai correr também é o volume do seu treinamento. Então, tudo isso são características quantitativas, né, de quantidade. Isso é o volume. Agora, a intensidade, ela já tem um caráter mais qualitativo. Então, o que seria a intensidade dentro de uma corrida? Seria a velocidade. Então, a velocidade que você está correndo, ela está relacionada à intensidade. A inclinação que você está correndo também está relacionado à intensidade. Um outro seria, sim, o ritmo que você está correndo, o pace, também está de acordo com a intensidade. Uma coisa também que as pessoas não sabem muito, mas o intervalo que você coloca nos seus estímulos, né, de recuperação também tem a ver com a sua intensidade. Tudo isso é caráter qualitativo. Então, volume significa mais quantidade e a intensidade mais a qualidade. E agora vamos trazer isso, vamos traduzir isso para o nosso dia a dia dos nossos treinos. Quando eu falo que o volume e intensidade ele é uma base, ele é um dos pilares do tripé de uma corrida mais saudável, significa que se você tiver esse controle de volume e intensidade, você pode melhorar a sua performance e pode minimizar os riscos de lesões. É isso mesmo. Quem não quer melhorar a performance, né, correr mais rápido ou conseguir aumentar a sua distância na corrida e, além disso, diminuir o risco da sua lesão. E como que você faria isso? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quando eu falo de intensidade, eu falo de velocidade. Então vamos supor que eu queira fazer um treino de velocidade, um treino de tiro, né, um treino forte. Então, geralmente esse treino de alta intensidade, ele tem um volume baixo. Por quê? Essas duas valências, elas são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se eu vou trabalhar com uma intensidade alta,
o meu volume ele é baixo. Deu para pegar isso? Então, quando a gente trabalha com tiro, com um trabalho intenso, o volume, o tempo ou a distância desse meu treino ele é menor. Então, um trabalho de alta intensidade tem essa característica. Ele é um trabalho forte, porém ele é um trabalho mais curto. Agora, vamos pensar naqueles longos que a gente faz ali no final de semana, aquele trabalhinho que a gente pega a pista e vai embora, esquece da vida. Sim, esses trabalhos mais longos, né, com uma duração maior de tempo, com uma distância maior, ele costuma ter o quê? Uma intensidade mais baixa. Então você consegue perceber que quando a gente tem uma intensidade alta, o volume cai. Quando tem um volume alto, a intensidade cai. Então eles são inversamente proporcionais. Se você começa a entender esse princípio e começa a dosar melhor o volume e intensidade, você consegue ter uma resposta melhor do seu corpo, você consegue ter uma produtividade melhor, porque se eu fiz um trabalho forte hoje, amanhã eu posso fazer um trabalho de volume. Então, um trabalho de alta intensidade, curto volume hoje, amanhã eu faço um trabalho de longa duração e baixa intensidade. E isso eu consigo ir alternando ao longo da minha semana. Então, você tendo bastante controle do volume e intensidade, você melhora essa performance e ainda vai minimizando o risco de lesões, já que você não vai trabalhar forte todo dia ou já que você não vai trabalhar longo todo dia. Tudo bem? Então, dando sequência, né, aos pilares, né, de uma corrida mais saudável, eu queria dizer aqui o segundo pilar, que seria o fortalecimento muscular. Bom, esse termo, né, já está dentro da corrida há muito tempo, né, já tem muito tempo que as pessoas usam esse termo de preciso fortalecer, principalmente aquelas articulações que são bem envolvidas, né, joelho, tornozelo, quadril. Quem nunca escutou, vai para academia, você tem que fortalecer para correr. Vai em casa, você tem que fortalecer em casa também, com peso corporal. E ao longo dos anos, né, os estudos vêm apresentando que o fortalecimento ele não é só específico para algumas articulações, ou não é só aquele momento que eu vou parar e vou fazer uma cadeira extensora na academia, ou que eu vou fazer só um agachamento em casa. O fortalecimento muscular hoje em dia ele é visto como um trabalho corporal. Ele é um trabalho muito mais completo em relação à visão do que ele era antigamente. Então, quando a gente fala de fortalecimento muscular hoje, eu falo do meu corpo como um todo. Eu posso incluir aí o fortalecimento, um trabalho de mobilidade. Um corredor, por exemplo, que tem um quadril um pouco rígido, um pouco travado, ele pode se machucar na corrida se ele continuar correndo com esse quadril rígido. Então, ele fazer um trabalho de mobilidade articular específico para o quadril, deixar o quadril dele mais móvel, mais solto, isso vai fazer com que ele tenha uma corrida mais fluida, uma corrida mais leve e que ele vai minimizar os riscos das lesões. Então, o trabalho de mobilidade articular, ele entra muito forte hoje na questão do fortalecimento, estabilidade muscular. Quem não precisa ter um corpo, um core, um tronco estável para se manter numa postura e conseguir correr melhor? Quem não precisa ter um joelho estável? Quando a gente fala de fortalecimento de joelho, os estudos vêm mostrando que esse fortalecimento está muito na base da estabilidade. Relembrando, para quem não sabe, não tem muito essa noção, o joelho ele só tem que fazer um movimento, que é de fletir e estender. Essa é a única dinâmica que o joelho tem que fazer. Qualquer movimento fora isso, movimentos rotacionais ou movimentos laterais, são mecanismos lesivos, que podem gerar algum tipo de lesão. Então, quando a gente fala que tem que fortalecer o joelho, basicamente a gente fala que o joelho tem que ser estável. Durante a corrida, ele vai precisar só dobrar e estender. Ele tem que estar forte e preparado para que os movimentos rotacionais não aconteçam e nem os movimentos laterais. Então, a estabilidade entra muito forte na articulação do joelho, no meu tronco, na estabilidade do meu tronco. E aí a gente vai avançando um pouquinho, falando não só de mobilidade, de estabilidade, a gente vê que os corredores precisam de quê? De coordenação motora. O corredor que não é coordenado, que não sabe sincronizar membro superior com membro inferior, ele também vai ter algumas dificuldades para evoluir,
tanto para ele conseguir correr mais rápido, quanto para ele conseguir correr uma distância maior, porque ele não vai ter essa percepção de coordenação. E quando eu falo coordenação, não é só coordenação de membro superior com membro inferior. Eu falo de coordenação mesmo entre pernas, né? Você tem uma dinâmica de pernas, uma coordenação de entrada da perna. Então, quando a gente fala de fortalecimento hoje, a gente fala de um fortalecimento geral. Estabilidade, mobilidade, coordenação motora, agilidade. Qual corredor que não precisa ser ágil, né? A agilidade faz parte hoje em dia do treinamento dos corredores. Um outro trabalhinho também que faz parte e está dentro do trabalho de fortalecimento é o trabalho de pliometria, traduzindo, trabalho de saltos. A corrida nada mais é do que você saltar alternando as pernas. E aí você consegue saltar para frente e você vai se deslocando. Então, quanto mais consciência você tiver no seu salto, você souber fazer aterrissagem, você souber saltar, de preferência, com uma perna só, você vai conseguir reproduzir isso melhor na sua corrida. Então, o trabalho de fortalecimento, o trabalho de base do corredor, ele tem que ser muito forte. Então, por isso que o fortalecimento muscular eu coloco dentro dos pilares, para você ter uma corrida mais saudável. Então, você já tem um controle do volume e intensidade. Você tem a parte de fortalecimento em dia. Opa, tá faltando o quê? Mais um pilar. E esse pilar eu coloco como uma técnica de corrida. É isso mesmo. Você corredor que de repente está começando agora nesse mundo, nesse universo da corrida, que às vezes não sabe da importância de você ter uma boa técnica de corrida, ou até mesmo você que já corre há muito tempo e já é maratonista, mas realmente ainda não conseguiu visualizar que ter uma boa técnica vai facilitar a sua corrida, vai fazer com que você consiga correr até mais rápido, vai fazer com que você consiga sustentar aquela postura por mais tempo, ou seja, correndo uma distância maior. Então eu coloco a técnica de corrida como um dos pilares para você ter uma corrida mais saudável, uma corrida mais fluida, para que você possa ter mais prazer na sua corrida. E aí, por que exatamente a técnica de corrida ela está nesse pilar, está dentro da corrida saudável? Vamos supor, você quer correr. E aí, quando você quer correr, o que você faz? Você desloca o seu corpo para frente. Só que imagina, se eu correr em pé, eu estou criando uma resistência do meu próprio corpo contra o ar. Então, eu estou correndo, criando uma certa resistência. E, na verdade, você, corredor, você precisa correr em desequilíbrio. Já ouviu falar nisso? Se isso é novo para você, calma, não se assuste. Correr desequilibrado significa que você vai correr com o seu corpo ligeiramente inclinado para frente. É claro que você não precisa inclinar demais, mas você precisa entender que seu corpo tem que estar em desequilíbrio. E para isso, o seu corpo precisa estar um pouco inclinado. Por que isso, Diego? Porque isso vai favorecer, vai criar uma vantagem mecânica na sua corrida. Você vai criar menos resistência do ar e a própria gravidade vai conseguir te empurrar melhor para frente. Então, só de você ajustar um pouco mais a sua técnica de corrida, você vai conseguir correr mais rápido, por exemplo. Então, por isso que a técnica de corrida ela está dentro de um dos pilares de uma corrida mais saudável. Outra questão da técnica é você entrar com o seu pé na posição correta. Quantas pessoas não entram com o seu pé com o calcanhar lá na frente? E o que acontece quando eu coloco meu calcanhar lá na frente do meu corpo? O solo responde à força que eu aplico no solo. Então, se eu aplico uma força para frente, ele vai me responder me jogando para trás. E não é o que o corredor quer. O corredor quer se projetar para frente. Então, o que eu preciso? Pisar com o meu pé embaixo do meu corpo. E quando eu piso com o meu pé embaixo do meu corpo, naturalmente eu não consigo pisar com o meu calcanhar. Eu vou pisar mais com o meu antepé, que a gente chama nessa parte da frente do pé de antepé. Com isso você tem menos frenagem, eu freio menos o movimento e eu consigo dar mais impulsão e ter mais deslocamento à frente. Então, corrigindo uma técnicazinha simples do desequilíbrio do meu tronco e mais uma técnica de entrar com o seu pé embaixo do corpo
Com o antepé, eu já consigo ter mais propulsão. Eu consigo jogar o meu corpo mais para frente, criando menos resistência. Então, por isso que eu digo que esses são os 3 pilares de uma corrida mais saudável. Você ter um controle do volume e intensidade, você ter um corpo mais forte, você fortalecer a base do seu corpo e você ter uma técnica de corrida mais aprimorada. Isso vai fazer com que esse conjunto vai fazer com que você consiga correr mais e mais do que você correr mais rápido, correr mais longe, é você correr por mais tempo da sua vida. Então, já que esse é um esporte que você gosta, que você ama, que você quer praticar ao longo da sua vida, você precisa ter esse tripé, essa base, para que você sustente a sua corrida ao longo da sua vida. Tudo bem? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe um joinha, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e vamos lá, nos vemos nos próximos vídeos.